Deus querido, Pai eterno e todo-poderoso, Deus de graça, de amor, Deus de glória, de bondade, Deus de perdão, Deus de justiça, Deus de paz, de alegria, Deus de socorro, Deus de fortalecimento, Deus de luz, Deus de brilho, louvado, exaltado e glorificado é o Senhor. Te agradecemos, te bendizemos, adoramos o Senhor na santa, poderosa e maravilhosa beleza da tua santidade. Te agradecemos por mais um dia, te agradecemos porque o Senhor permite esta reunião, este culto a Ti. Receba, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco e que juntos hoje, como igreja, nós cresçamos um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, em honra e glórias ao Senhor, sempre, 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 no nome do Cristo Jesus. Amém. Olha, hoje, como eu prometi ontem, nós vamos falar da fisiopatologia da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. É um assunto lindíssimo, maravilhoso. E claro, aqui no rádio eu não tenho como trazer ele por completo. Então, o que eu fiz? Está publicado lá no meu site, no meu blog, pastormariofilho.blogspot.com. Todo mundo tem acesso, é acesso público. Se você quiser se inscrever no blog, se inscreve. Se não, você entra lá o dia que você quiser e pode ler. pastormariofilho.blogspot.com, tá? Lá está por completo esse estudo que esqueci o nome aqui do autor. Eu sei que é um colombiano, é um médico colombiano, tá? Então aqui eu vou pulando muita coisa, por causa do tempo aqui no rádio, e fala de como Jesus morreu, né? O olhar médico, o olhar daquele que faz autópsias, né? Daquele que conhece, enfim, dos médicos, né? Conhece o coração, como é que funciona, etc, etc e tal. Então, se você quiser ler por completo, entra no blog. Você vai ler, é muito legal, é muito interessante, tá? O estudo, obviamente, não é meu, né? Precisa ser médico para escrever isso e eu não sou. Os escritores sagrados, aqueles que escreveram a Bíblia, descrevem Jesus no Getsemane, Getsemane quer dizer o monte onde se espremia. Getsemane quer dizer espremedor de azeitonas, onde se espremia azeitonas.
E isso era feito com pedra, né? Colocava-se azeitona num recipiente de pedra, e nesse monte tinha muito. E as azeitonas ali, essa pedra era rodada em cima e espremendo para tirar o azeite. E neste monte, Jesus passou por grande tristeza, né? E teve uma pena moral, de grande intensidade. E este sofrimento moral do nosso Senhor, ele foi tão profundo, foi tão forte, que isso repercutiu no corpo do Senhor. Os médicos chamam de somatizar. Esse sofrimento de alma transformou-se numa doença. Jesus chegou a suar sangue. Isso tem um nome: hemoidroses ou hematidroses, que é o suor de sangue. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer ser humano, né? Quando passa por algo extremo de sofrimento de alma. Isso está lá narrado em Lucas, capítulo 22, versículo 43. Suor de sangue que lhe cobriu todo o corpo e correu em grossas gotas até a terra. Então você vê que isso vem provar, vem mostrar também a humanidade do nosso Senhor. Não é suar sangue, não é algo comum, tá? Porque para a pessoa suar sangue, acontece uma desordem sanguínea, né? Fisiologicamente, acontece uma constrição, um aperto vascular e ocorre uma hemorragia nas glândulas sudoríparas, viu? E torna a pele naqueles locais mais fininhas, por onde o sangue sai. Então, acontece, né? Outros casos pelo mundo aconteceram, mas não é comum, é incomum na prática médica. Luiz, você está colocando aqui o nome do autor? Eu não sei se é ele, porque eu imprimi aqui pouca coisa, mas eu sei que acho que é um colombiano, viu? Não posso afirmar que é o Rubem, mas se quiser depois eu mando para você, eu tenho aí. Então Jesus sua sangue, e ele começa a sofrer um flagelo. Era o que os romanos, na execução de alguém, praticavam. Era desta forma que depois que eles flagelavam aqueles que seriam mortos. Despiam a pessoa, amarravam em um pilar com as costas encurvadas, de modo que, conforme fosse recebendo chicotadas, varadas, o corpo fosse perdendo a força.
né? Por causa disso que ficava na posição encurvada, com as costas encurvadas. E golpeavam mesmo, sem compaixão e sem misericórdia alguma, aqueles que seriam depois mortos. E Jesus passou por esse flagelo. Este flagelo tinha um instrumento que eles usavam, que era um açoite curto, né? Que era chamado de flagellum. Você sabe que o romano falava a língua, o latim, né? Então, muita coisa aqui eu vou dizer o nome em latim. Eram várias cordas, correias de couro, e na ponta destas cordas ou destas correias de couro tinham pequenas bolinhas de ferro ou pedacinhos de ossos de ovelhas. Então, além da dor da corda ou do couro batendo nas costas, na lateral do tórax, né? Ainda tinha esses elementos mais contundentes ainda, pedacinhos de ossos de ovelha ou até bolinhas de ferro que machucavam e muito. Quando os soldados romanos açoitavam, essas bolinhas de ferro causavam muitos ferimentos, hematomas terríveis. E as cordas de couro, com os ossinhos de ovelhas, rasgavam a pele até atingir o tecido subcutâneo. E se esses açoites durassem muito tempo, chegava até a atingir alguns músculos, produzindo sangramento daquela carne rasgada. E durante este período de açoite, aquele que estava sendo açoitado perdia, né, muito líquido. Então perdia sangue e plasma no açoite. Depois que acontecia essa primeira sessão de tortura pela qual passou Jesus, os soldados romanos estavam acostumados a fazer gozações, brincadeiras com as suas vítimas, brincadeiras humilhantes. Foi por isso que foi colocada, ou melhor, sobre a cabeça de Jesus, como um emblema irônico de realeza, uma coroa de espinhos. Na Palestina, até hoje, né, se encontram essas árvores. É abundante esse arbusto, na verdade, espinhoso, que chama, o nome que se tem hoje, né, é Spino Christi. Esta pequenina, às vezes uma árvore um pouco maior, mas são arbustos com espinhos de mais ou menos 3, 4, 5 centímetros. Dependendo do tamanho da árvore, é o tamanho do espinho que nasce nesses galhos. Espinhos agudos, longos e curvos às vezes. E esta coroa foi feita com galhos, ramos desta árvore, que hoje tem o nome de Spina Christi. Aí colocaram esta coroa na cabeça de Jesus, fixaram os espinhos
ao redor do início da testa, no final do couro cabeludo, na fronte, e foi colocada uma túnica sobre os ombros do Senhor. A túnica foi um manto velho de alguém lá, provavelmente de um soldado, um manto já gasto, e aquilo eles chamaram de calâmide escarlate, como se fosse um manto de um rei. A zombaria estava exatamente aí. E colocaram entre as mãos de Jesus um pedaço de cana, não esta cana de açúcar que a gente tem aqui, mas um junco, né? Como se fosse um cedro, ou um cetro, melhor, né? Cetro de um rei. E aí Jesus foi caminhando para a crucificação. A crucificação é de origem oriental. Ela foi praticada pelos persas, assírios, caldeus, gregos, egípcios e também os romanos. E cada localidade dessa se usou uma forma de cruz. A princípio, era apenas um poste. Depois foi criada outra forma. Bom, enfim, aquela cruz, conhecida como Cruz de Santo André, que tinha a forma de X, né? É chamada Cruz de Cussata. Existia uma outra forma de cruz que parecia um T, assim. É chamada Cruz Comimissata. E a cruz latina, a cruz usada pelos romanos, é a cruz Immiza. É a cruz que a gente conhece, né? Desta forma assim. Como era costume, Jesus teve que carregar esta cruz até o lugar que ele seria morto, crucificado. A cruz, isso é história, isso é arqueologia, né? Pesava mais ou menos, pelo que foi descoberto, 136 quilos, mais ou menos 300 libras. Somente o patíbulo chegava a pesar de 75 a 125 libras. É aquilo que Jesus teve que carregar. Jesus não carregou a cruz pronta. Ele carregou aquela parte de cima da cruz, a parte que fica... E só isso pesava mais ou menos uns 90 quilos, por aí. E ele teve que caminhar até chegar ao monte, o Gólgota, mais ou menos de 600 a 650 metros. Flagelado e carregando um peso de 80, 90 quilos, ele já estava extremamente debilitado. O nome em aramaico, Gólgota,
é aramaico, uma variação de língua dos judeus. Além do hebraico, os judeus, Jesus mesmo falava, na verdade, o aramaico, né? Que significa lugar da caveira. Gólgota em aramaico e Gulgolet em hebraico. Existe até hoje este local. Eu tenho, não sei se eu tenho no Facebook, mas eu tenho fotos desse local que eu mesmo tirei e tem realmente uma protuberância rochosa e que lembra mesmo um crânio humano. Por causa disso que se chamava Monte da Caveira. Até hoje existe esse local, né? Logo embaixo desse monte, hoje era, não sei se ainda é, uma garagem de ônibus lá. Tá? E antes de começar o suplício, antes de começar a crucificação, costumava-se dar àquele que seria crucificado uma bebida narcótica para que o sujeito não sentisse tanta dor e morresse mais rápido, inclusive. Então eles misturavam vinho, mirra e incenso para tentar evitar a dor, porque dor eles iam sentir mesmo, né? Era como se fosse, não estou dizendo que era, alguma coisa para anestesiar um pouco. Isso foi dado para Jesus, mas Jesus não bebeu, o que poderia ter diminuído um pouquinho a dor física, né? A medicina vê neste momento do início da crucificação que Jesus estava policontundido. Ele tinha muitas muitas contusões pelo corpo. Agora, um detalhe importante: crucificação. A crucificação era feita com a pessoa com os braços estendidos, mas não tensos, quer dizer, não ficava completamente reto, era mais ou menos dobrados, e os pulsos, não é a mão, não é aqui. Ah, mas a Bíblia fala da mão. É que se entendia como mão até o cotovelo, praticamente. Por que a gente afirma? Primeiro, por causa da arqueologia, né? Descobriram vários crucificados. E todos eles eram crucificados aqui, no pulso, né? Você precisa entender que os pregos da crucificação tinha mais ou menos 1 centímetro de diâmetro e tinha da cabeça até o final do prego de 13 a 18 centímetros de comprimento. Então, era colocado entre o rádio e os metacarpianos, fileira de ossos carpianos, porque aqui, o sujeito podia soltar todo o peso dele, que não rasgaria, que não rasga. Aqui segura o corpo, e aqui rasgaria, ele cairia da cruz. Por causa disso que a crucificação era feita aqui. Isso a arqueologia já comprovou. O que prova que a maioria
desses estigmáticos, ou estigmatizados melhor, né, tem os estigmas na mão. E Jesus não foi crucificado na mão. Foi no pulso, vamos falar assim para facilitar, né? A ferida no pulso é muito mais dolorosa, atinge vários vasos arteriais, né? Enfim, mas segura, a pessoa não cai, não rasga como se fosse na mão. Os pés também eram pregados, colocava-se um sobre o outro e um prego de ferro era cravado de maneira a furar o primeiro pé, furar o segundo e cravar na madeira, entrando no perônio e ramificações dos nervos médios e laterais da planta do pé. Aquele, né? Entrava por cima, furava essas ramificações, entrava no de baixo, furava também e cravava na madeira. Você coloca mais ou menos 3, 4 dedos do início dos dedos em direção à canela. Era ali que eram colocados os pregos, os cravos. Muita gente ainda diz que que os pés do nosso Senhor Jesus Cristo não foram pregados, mas amarrados com corda. Mas há o testemunho bíblico, né? Transpassaram minhas mãos e meus pés, do Salmo 21. E o próprio testemunho evangélico que está lá em Lucas, capítulo 24, versículos do 39 ao 40. Jesus suportou este flagelo, esta horrorosa agonia, enquanto uma multidão se alegrava e saciava os seus olhos com esse espetáculo de sangue e carne cortada, fora todos os ultrajes físicos e morais que o crucificado sofria. Era um tormento total em seus membros. Jesus teve um tormento físico, um tormento no seu espírito, um tormento no seu coração e um tormento na sua alma. De todas as mortes conhecidas, os médicos dizem que a morte da cruz era a mais desumana. E a morte de cruz no Império Romano era reservada aos escravos, a pessoas que eles não tinham consideração nenhuma, estrangeiros. Chamava-se de servile supplicium. Era desta forma que eles chamavam a morte de cruz. Jesus disse aquela célebre frase: meu Deus, por que me abandonaste?
essas palavras não foram só uma expressão daquele abandono. São palavras que encontramos também no Salmo 22. A morte de Jesus aconteceu por vários fatores. Ele era uma pessoa politraumatizada e policontundida, desde o momento do flagelo até a crucificação. O efeito principal de uma crucificação, além da tremenda dor que apresentava nos braços e nas pernas, era a dificuldade que se impunha de uma respiração normal. De maneira particular, não quando se puxava o ar, mas quando se expulsa o ar dos pulmões. A dificuldade era, para o crucificado, retirar o ar dos pulmões é muito difícil, porque o peso do corpo pendurado para baixo e os braços e ombros estendidos tendiam a fixar os músculos intercostais em um estado de inalação, afetando por conseguinte a exalação passiva. Desta maneira, a exalação era principalmente diafragmática e a respiração muito leve. Esta forma de respiração não era suficiente e logo começava a produzir no corpo a retenção de CO2, o que causa um negócio chamado hipercapnia. Jesus passou por tudo isso, por você e por mim. E é bom a gente saber, na visão da medicina de hoje, né, como foi a morte do Senhor. Que a maioria diz, Jesus sofreu, mas não sabe como é que era o sofrimento. A flexão dos cotovelos causaria rotação nos pulsos em torno dos pregos e provocaria enorme dor através dos nervos lacerados. O levantar do corpo rasparia dolorosamente as costas contra a trave da cruz. Como resultado disso, cada esforço de respiração se tornaria agonizante e fatigante. Eventualmente, levaria à asfixia e, finalmente, ao seu falecimento. Era costume dos romanos que os corpos dos crucificados permanecessem longas horas pendentes na cruz, às vezes até que entrassem em putrefação, ou as feras, as aves de rapina os devorassem. Então muitos ficavam dias ali na cruz, não morriam, começavam a cheirar mal, porque já estavam apodrecendo, e continuavam vivos. Portanto, antes que Jesus morresse, os príncipes dos sacerdotes e os seus colegas do Sinédrio pediram a Pilatos que, segundo o costume romano, mandassem dar fim aos justiçados, fazendo com que lhe quebrassem suas pernas a golpes. Porque aí o corpo cairia e impediria a respiração, se morreria asfixiado. Esta operação de quebrar pernas e a golpes era chamado em latim de crurifragium.
Você vai encontrar isso em João capítulo 20, versículo 27. As pernas dos ladrões foram quebradas, mas ao chegar a Jesus e observar que ele já estava morto, deixaram de golpeá-lo. Mas um dos soldados, para maior segurança, quis dar-lhe o que se chamava o golpe de misericórdia e transpassou-lhe o peito com uma lança. Neste momento, saiu de Jesus sangue e água. Os médicos concluem que, neste caso, o pericárdio, que é um saco membranoso que envolve o coração, deve ter sido alcançado pela lança, o que se pode ocasionar perfuração do ventríloco direito, ou talvez havia uma hemopericardio pós-traumática, ou que representava o fluido da pleura e pericárdio, de onde teria procedido o sangue com água. Então, o sofrimento de Jesus foi muito além do que a gente pode imaginar. Esse estudo da medicina é interessante porque nos dá um pouco da dimensão do sofrimento de Jesus. A causa real da morte do nosso Senhor, eu sempre digo assim: ninguém morre se não estiver doente. Muita gente não concorda, mas é assim. Jesus precisou estar com politraumatismos para que ele morresse, senão não morreria. Mesmo as causas chamadas naturais são doenças. As interpretações que se encontram num rigor científico quanto à parte teórica, mostram como Jesus morreu. Morreu de extrema dor, morreu dos açoites sofridos antes, morreu porque não conseguia respirar o suficiente, a respiração era curta pela posição que a cruz impõe, não conseguia expelir o gás carbônico de dentro dos pulmões e isso causa doença. O homem, filho de Deus, que de maneira voluntária aceitou todo este suplício para que hoje nós pudéssemos estar aqui, salvos, perdoados. Aceitou todo esse suplício para ele poder ser o nosso Redentor e Salvador. Para que ontem nós pudéssemos ter cumprido a segunda ordenança dele, que é a ceia. Jesus enfrentou tudo isso por amor a mim, por amor de mim, por amor de você, que nem nascido tinha. Fez tudo isso para que a gente pudesse ser salvo. Fez tudo isso para que a gente pudesse hoje estar aqui louvando e glorificando o Deus homem, morto e ressuscitado.
pela graça poderosa do próprio Deus, difícil de ser entendido por alguns, porque é só pela fé. Se você quiser ler esse estudo em detalhes, que pelo tempo que a gente omitiu, entra lá no blog, você vai ler, viu? Se quiser copiar, você pode copiar, tem lá o nome do autor, eu sei que é um colombiano, se eu não estou enganado agora, né? Mas é bom a gente saber do sacrifício do Cristo Jesus. Amanhã nós não vamos fazer a programação, eu retorno na segunda-feira. Amanhã eu quero dar uma descansada daquelas, sabe? Querido Deus, amado Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, te louvar, te glorificar pelo teu amor, Senhor, um amor que a gente nem consegue mensurar, que levou o Senhor a passar por tudo isso e muito mais que a gente nem imagina, para nos salvar, para nos livrar do tormento eterno, mas para nos dar a salvação eterna. Graças nós te damos, ó Pai, ó Deus querido. Louvado, exaltado e glorificado é o Senhor para todo sempre.